plano cartesiano? O plano cartesiano, pessoal, ele é formado por dois eixos. Um eixo X e outro eixo Y. Esses dois eixos, eles formam um ângulo de 90 graus, eles têm que ser perpendiculares. O X com o Y, né? Forma um ângulo de 90 graus. O que acontece nesse plano? Esse plano, pessoal, nós poderemos colocar pontos, fazer desenhos, traçar retas, tudo neste plano cartesiano, né? O plano cartesiano, ele é muito utilizado não só em matemática, mas na parte de geografia, cartografia, onde nós precisamos localizar pontos. Imaginem no mapa mundi, né, onde nós temos vários locais, são pontos, né, nós olhando assim o mapa, né, aqueles pontos, eles têm a latitude, a longitude, aquilo ali nada mais é do que um exemplo de aplicação do plano cartesiano, certo? Então, nós vamos aprender este assunto que é bem legal e nós vamos aprender como se marca pontos, como se localiza esses pontos no plano cartesiano. Bom, então, eu já falei para vocês que o plano cartesiano é formado por dois eixos. O eixo X e o eixo Y. Pessoal, vocês lembram da nossa reta numérica, né? O zero é bem na origem. O eixo X é como se fosse a reta dos nossos números inteiros, onde para cá estão os números positivos do X, né? Claro que pode ter mais. Para cá, né, na mesma distância, vou tentar fazer, não vai ficar bem direitinho. Aqui, pessoal, os números negativos, né, do nosso X, certo? No eixo Y, acontece a mesma coisa, só que no sentido, né, vertical. Para cá, os positivos, continua, né? E para cá, os valores negativos. Um aqui, desculpa. Deixa eu arrumar aqui. -1. -2, -3 e vai, certo? Então, assim, como é que a gente vai identificar esses pontos no nosso plano cartesiano? Bom, lembrando, todo ponto, ele é representado por letra maiúscula. O ponto no plano cartesiano, pessoal, vai ter sempre dois valores. Um em relação ao eixo X e o outro em relação ao eixo Y. E vai ter sempre essa ordem aqui. O primeiro valor é sempre do X e o segundo é sempre do Y, certo? Os valores que estão no eixo X são chamados de abscissas. E os que estão no eixo Y são chamados de ordenadas. Então, aqui o valor da abscissa, aqui o valor da ordenada, tá bom? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos marcar ali, então, o ponto que eu vou chamar de A, certo? Coloquei A ali. Bom, este ponto eu vou marcar, deixa eu ver, 2 no X e 1 no Y, certo? Então, onde é que ele vai estar localizado ali no nosso gráfico? O que a gente vai fazer? A gente vai assim, ó, pessoal. Aqui é do X, então eu tenho que ir no número 2 no X, 2 positivo vai aqui, né? Aqui tá o 2. Ele vai ter que encontrar com o 1 que está no Y. Então, esse 2 aqui, a gente vai fazer assim, ó, paralelo ao eixo que está do lado, ó, até eles se encontrarem. Então, 2 no X e 1 no Y. Então, o nosso ponto A vai estar localizado bem aqui, certo? Vamos marcar agora um outro ponto que eu vou chamar de ponto B, tá? Então, agora eu vou botar um outro valor aqui. Vou dizer que é, deixa eu ver, -3 e 2. O que acontece? Ele vai ser -3 no X. Então, vamos procurar onde é que ele é -3 no X. Lá, ó, aqui.
e ele vai ser 2 no Y. Então, o que acontece? O 2 no Y é positivo, então, onde é que eles se encontram? Ó, eles vão se encontrar aqui. Essa parte do pontilhado pode ser bem fraquinha, né? Feito com lápis, se quiser depois apagar, pode. A gente faz isso aqui só para poder fazer, né? Onde é que eles vão se encontrar direitinho. Então, neste caso aqui, o ponto B vai estar aqui, ó. Sempre lembrando que o primeiro valor é no X e o segundo valor é no Y, certo? Vamos ver agora diferente. Agora eu vou marcar um ponto aqui e vocês vão me dizer, pensando aí, como vai ser a localização dele. Vou chamar de ponto C, certo? Então, o ponto C, ele está localizado com quais pares ordenados? Pares é 2, ordenado porque tem ordem, é o X depois o Y. Então, como é que a gente poderia fazer? Bom, o C vai ser quais pares ordenados, né? Quais? O que a gente vai fazer? A gente vai ver a localização dele primeiro em relação ao X, onde é que ele está no X? Ó? No menos 1. Depois, em relação ao Y. Em relação ao Y, ele se encontra em qual? Menos 3. Certo, gente? Vamos colocar outro, então. Vamos marcar o ponto D. Vou botar aqui, ó. Aqui está o meu ponto D. Certo? Vamos ver como é que vai ficar o ponto D. O ponto D, ele está no X em qual valor, ó? 3. E no Y, ó, pessoal, onde é que ele vai no Y, ó? Menos 2. Certo? Pode acontecer também, pessoal, de um dos pontos estar em cima do eixo. Pode acontecer. Vamos supor que agora eu marque o ponto E. Bem ali, ó. Ponto E. Então, como é que vai ficar o ponto E? Primeiro, o valor do X. Gente, o ponto E, no eixo X, ele está bem no zero, concordam? Ó, se tu descer, ó, ele vai dar no zero. No eixo Y, ele está exatamente em cima de qual valor? Do 3. Certo? A mesma coisa pode acontecer de estar em cima do eixo X. Vou chamar de F. Vou botar o F aqui, então. E vamos ver como é que vai ficar o eixo, o ponto F. O ponto F no X, ele vale quanto? Ó? No X, ele vale 1. E no Y, vamos até o Y, ele vai dar bem no 0. Sempre que um das ordenadas é 0, né? Por exemplo, aqui quando o X é 0, esse aqui vai estar em cima do eixo Y. Esse daqui, quando o Y é 0, ele vai estar em cima do eixo X. Certo, pessoal? Então, esse é o início do entendimento do que é um plano cartesiano, né? Como se marca o ponto no plano, que é sempre x, y, sempre vai ter 2 valores pares ordenados, par porque é 2, ordenado porque tem uma ordem. É sempre o x primeiro, depois o y. Plano cartesiano, pessoal, ele é dividido em quadrantes, né? Nós já vimos que o eixo x com o eixo y, né, forma todo o plano cartesiano. Mas o plano cartesiano, ele é dividido em 4 quadrantes, ó. Esse aqui nós chamamos de primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, o ponto A estaria no primeiro quadrante, o ponto B no segundo, o ponto C no terceiro e o ponto D no quarto quadrante. O E e o F não daria para determinar o quadrante porque eles estão em cima dos eixos, né? Então, vamos dar uma aplicada em uma atividade aqui. Por exemplo,
colocar o que tá faltando, né? Aqui eu tenho o ponto A, na localização, aonde ele está no X e aonde ele está no Y. No X, ele está em qual valor? No 2, né? No Y, ele está no 3. O ponto B. O ponto B está aqui. Aonde ele é no X? Ele é negativo no X, ó, menos 2. No Y, positivo 2. Agora, o que que acontece? Eu tenho que ver qual é o ponto que tem esse par ordenado aqui, ó. Vamos ver onde é que ele se encontra. Bom, no X é menos 3, aqui está no X menos 3. E no Y ele é menos 2, aqui está o menos 2. Onde é que eles se encontram? Se encontram aqui. Então, qual é o ponto? É o ponto C. Qual será esse ponto com esse par ordenado aqui? Vamos ver a localização dele. É 3 no X e 0 no Y. Portanto, esse fica em cima do eixo X, né? Esse é o nosso ponto E. O ponto D. Onde é que está o ponto D? Tá aqui. Qual é o valor que ele tem no X? É 1, né? E no Y, menos 2. Bem legal essas atividades com plano cartesiano. O F, pessoal, o F, primeiro no X. Bom, o F está aqui. No X, ele dá bem aqui no 0, ó, porque bem no meio aqui é sempre 0, né? E no eixo Y, ele está em cima do número 1. Certo? Uma outra atividade também que nós podemos fazer é, por exemplo, ver a localização, né? Então, aqui vocês viram, tem várias figuras, ficou meio apagado, né? Igreja, jardim, escola, banco, praça e clube, certo? Percebam que todos estão no primeiro quadrante, porque todos os valores são positivos, né? A igreja, eu quero saber qual é a localização da igreja. Onde é que está a igreja? A igreja está aqui, ó. Então, aonde que ela é no X? Ela é no valor 1. E no eixo Y, ela dá em qual valor? No 3. Então, a igreja tem par ordenado 1,3. O jardim, pessoal, onde é que está o jardim? O jardim está lá, ó. Primeiro, no X, ele vale quanto? 4. E no Y, ó, 4 também. Agora, esse daqui, eu preciso descobrir qual é, né? Qual é a construção que tem esse par ordenado, ou seja, 6 no X e 3 no Y. Ó, onde é que tá? O que é isso aqui, pessoal? É a nossa escola. Tão importante, né? Então, aqui vai a escola, certo? O que dá para fazer também? Nós poderíamos criar desenhos, né? Criar uma figura aqui no nosso plano cartesiano, determinar os pontos, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Vou criar uma figura bem rapidinho aqui, só para mostrar que realmente dá. Bom, vou colocar o ponto A aqui. Vou colocar o ponto B aqui. Vou colocar o ponto C aqui, tá? Nós poderemos ligar em ordem alfabética, né? Para ver que figura vai formar, ó, o A com B, B com C e C voltando aqui no A. São 3 pontos, 3 vértices, formou o nosso triângulo, certo? Qual seria, né, o par ordenado para cada vértice da nossa figura, né? Nós poderíamos colocar aqui. Por exemplo, o A. Qual ficou a localização do nosso A? O A está no 2 no X e no 5 no Y. O nosso B, onde é que está o nosso B? Tá aqui, ó, menos 3 e 3.
e o C está no 1 e no 1. Certo, pessoal? Dá para fazer muita coisa legal com o plano cartesiano. Quero mostrar para vocês uns exemplos de atividades que os meus alunos fizeram. Porque tu pode construir a figura que tu quiser, né? Ó, aqui fez um sorvete, ó. Lembrando que tem que ser sempre com ponto, né? O A, o B, o C, ó. Colocou vários pontos, né? Ligou os pontos. E claro, aqui eu cortei a figura, né? Mas eles teriam que colocar também o par ordenado de cada ponto, né? Lembrando que aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y. Esse aqui fez um sorvete, esse aqui fez a rosa dos ventos, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui ficou muito lindo, é uma flor, ó, pessoal. Deu mais que o alfabeto todo, né, de pontos, mas ficou muito lindo. Então, a figura e a criatividade é de cada um, né? Deixa eu mostrar um outro exemplo aqui pra vocês também, que ficou muito legal. Esse aqui fez uma bomba, né? Ainda bem que é só no desenho. Ó, pessoal. Então, aqui, ó, aqui ele até... Ó, aqui apareceu os pontos, ó. Ele fez todos os pontos, deu o alfabeto todo, ó, pra formar o desenho dele, ó. Então, como são muitos pontos, né, parece que ficou redondo, mas na verdade não, ele foi ligando, né, e foi formando. Esse aqui fez um avião, que ficou muito lindo também, né, colocou todos os pontos ali para formar a figura, certo, gente? Espero que vocês tenham gostado e entendido, ok? Então é isso, pessoal, nada de bateria fraca, desânimo, é muito estudo, dedicação, que vocês irão ver o resultado acontecer, ok? Abraços e até a próxima!